Imagina só você passar um tempão desenvolvendo um jogo e todo mundo dizer na sua cara que esse jogo é uma porcaria. E aí do nada você lança algo que mudaria a próxima geração de pessoas que pisam hoje na Terra. Um tempo depois, você simplesmente estraga tudo. Não por burrice, não por mau desenvolvimento, mas porque você simplesmente não conseguia largar o osso. Scott Cawthon, meus amigos. O cara conseguiu da noite pro dia mudar a própria história e de milhões de outras pessoas. Algumas pra melhor, fazendo um sucesso absurdo, outras que até deram sorte no começo, mas acabaram caindo na própria soberba. Acho que a essa altura do campeonato, todo mundo já sabe de que eu tô falando. Five Nights at Freddy's, ou FNAF pros mais íntimos, lançou logo depois de seu irmão mais velho, Chipper and Sons Lumber Co. Porque o Scott, que fazia um jogo na pegada bem mais leve, decidiu aproveitar justamente aquilo que quase ferrou ele bastante, que são os modelos dos personagens, que todo mundo dizia que aqueles bichos medonhos demais para um jogo infantil. Ele pensou, tá bom então, eu vou fazer eles serem assustadores de verdade, coisa que sabemos que não é verdade. Em 18 de agosto de 2014, FNAF chegou no mundo, e o Scott fez um uso genial daquela crítica que antes fizeram pra ele. O que era considerado um defeito, simplesmente virou uma identidade de um jogo de envolvimento de bilhões de dólares. Aparentemente era pra ser só um joguinho de sustos, com uma mecânicazinha diferente, levanta a câmera, olha os bichinhos, você ficava preso numa sala, administrava energia, fechava as portas e... era isso. Ou pelo menos, era isso que ele queria que a gente acreditasse. Mas, sabe Deus o porquê, o maluco acordou falando, cara, hoje eu tô inspirado pra desenrolar uma história. Vai ser na cara? Não. Vai ser no background. Mas vai ser no lugar exposto pra todo mundo conseguir ler? Não. Isso é normal? Sim. Mas se você não faz a história aparecer em pedaços espalhados por noites específicas, em horários específicos, com chances específicas. Parecia que o Scott acordava de manhã pensando, cara, como eu faço pra complicar a vida de quem gosta de explicar a história dos jogos ou fazer teorias hoje? Lembra quando o primeiro vídeo do The Game Theories saiu falando sobre a história escondida de FNAF? Aquilo simplesmente virou uma algazarra da noite pro dia, explodiu e impulsionou uma tonelada de gente pra jogar. Tipo, simplesmente muita gente começou a jogar, ou pelo menos consumir FNAF de alguma forma, porque mesmo quem nunca tinha coragem de jogar, nossa, eu tô tremendo de medo, queria saber o que raio tava fazendo jogando aquele jogo, queriam saber o porquê do personagem estar naquela pizzaria, porque bem no comecinho, muita gente realmente pensava que aquilo era baseado em algum assassinato real. Tipo, teve um caso há muito tempo atrás de 6 pessoas que foram de arrasta por um assassino que se escondeu dentro do banheiro. Cara, aquilo tinha tudo. Tinha gente que jurava praticamente de pé junto que aquilo era uma retratação do que aconteceu. E aí, com um sucesso absurdo de outras franquias com base em animatronics e explosão de FNAF 1, seu irmão mais novo lança precocemente dia 10 de novembro de 2014. E eu juro que até hoje eu não faço ideia como que esse cara conseguiu desenvolver isso tão rápido. Tipo, eu sei que a base é a mesma, mas cara, como que você consegue pegar um jogo que na real já deu um sucesso, e em vez de você melhorar ele muito, você melhora só algumas coisinhas e tira algumas mecânicas pra colocar outras. Não fez nem 4 meses que o primeiro jogo tinha lançado e ele já tava entregando uma sequência praticamente completa. FNAF 2 aparece com mecânicas, como disse anteriormente, diferentes. Agora você não tem portas, os animatronics não te atacam quando você usa uma máscara, que agora você tem direito a usar. Tem uma caixa de música, tem uma lanterna e blá, 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 blá. Isso aqui não é um vídeo de 4 horas explicando o FNAF. Se você quiser ir ver, tem um vídeo do Core pra isso. Todo mundo já sabe disso. Se eu começar a explicar toda a gameplay aqui, esse vídeo termina só quando o GTA 6 sair. Saiu do nada! Do nada! Eu não vi ainda, eu vou ver aqui com vocês, tô até tremendo. Algo que todo mundo também sabe que ajudou muito mais do que qualquer outra mecânica, foram que os minigames de formatos de arcades que chegaram naquela época ajudou muito na história. O Scott descobriu a pior coisa que um criador pode descobrir, que esconder informação faz as pessoas trabalharem de graça pra você. Isso deu uma brecha gigantesca pra criação de uma comunidade enorme, porque ninguém entendia nada, mas todo mundo queria entender. Quadrinhos bonitos, animações, os MMD,
a humanização esquisita dos personagens fazendo vídeos do Vine, ou os MMD dançando, musiquinha, cosplay, fangame, fanart, literalmente qualquer coisa que você imaginasse em 2015 tinha de FNAF. Qualquer coisa. E foi muita coisa. E isso dizendo de forma que eu mesmo participei dessa explosão maravilhosa que foi viver o FNAF no auge. Eu acho que quem viveu essa época sabe exatamente do que eu tô falando. Você abriu o YouTube, tinha FNAF. Entrava no Facebook, tinha FNAF. Até quem não jogou o jogo, nunca jogou, sabia quem que era o urso do FNAF, que era o Fred. Todo mundo sabia. Oh cholera, czy to Freddy Fazbear? Em 2015, a internet ainda estava tentando montar aquele quebra-cabeça enorme. E quando... apenas 112 dias depois de FNAF 2, coisa de, se eu não me engano, 3 meses e 20 dias, 22 dias, Scott fazia um novo e de novo FNAF. A internet inteira se juntou para mais um FNAF. E dessa vez, eu acho que foi quando ele percebeu que ele tinha criado muito mais do que um jogo. Ele tinha criado um puzzle enorme. Um daqueles que ninguém conseguia largar até montar a última peça e saber tudo de cabo a rabo. Foi aqui que o Scott praticamente confirmou muitas teorias. A internet foi completa loucura. O Purple Guy que aparecia nos minigames do FNAF 2, agora finalmente fazia parte da história de verdade. E de certa forma, tudo começava a fazer sentido. Ou pelo menos, fazia sentido o suficiente pra gente criar mais 50 mil teorias diferentes e completamente malucas, que depois descobriríamos que ele na verdade é o William Afton. Naquela época, ele era só Purple Guy. Ou melhor, o maluco de roxo que não fazia nada, mas aparecia nos minigames pra todo mundo abrir o pente e desenhar uma linha do tempo. Foi um dos maiores choques da franquia. Nos minigames secretos, vemos Purple Guy destruindo os animatronics antigos. Os espíritos das crianças aparecem. Tentando fugir, ele veste uma fantasia do Spring Bonnie, só que o mecanismo de Spring Lock falha. Ele é esmagado pela própria fantasia e isso todo mundo já sabe. Foi aí que nasceu um dos personagens mais famosos da franquia inteira, Springtrap. E confia em mim, ele sempre volta. E essa cena virou um dos momentos mais icônicos de FNAF. Tinha animação de tudo, qualquer jeito pra fazer essa partezinha. Putz grila, cara. Era tanta coisa, mas tanta coisa da mesma cena, que era literalmente conteúdo infinito. Você abria o YouTube em 2015, era só a mesma animação. E era conteúdo infinito. Você nunca ficava sem nada pra assistir, mesmo você não sabendo inglês. E isso tudo com direito até musiquinha. Era música do Living Tombstone, era do Da Games, Try Hard Ninja e um monte, inúmeras outras. Era impossível abrir o YouTube em 2015 e não trombar com alguém cantando alguma musiquinha de FNAF. Mas a gente não comenta disso, porque o jovem gostou e ainda gosta muito de passar vergonha com as pérolas que eu acho que deviam ter ficado na nossa memória há muito tempo atrás. Quem nunca ouviu It's Been So Long fingindo que tava dentro da lore? Você tá mentindo. Você tá mentindo. Assim, com todo esse sucesso, vieram centenas, talvez milhares de fangames. Uma bem famosa é FNAC, que é Five Nights at Candy's, que também teve sua história resolvida. Pô, é um jogo muito bom. Teve muitos jogos inspirados, mascote horrors que saíram da toca. Ninguém tinha coragem de quebrar esse paradigma dos mascote horrors. Então o Scott foi lá e deu uma ajudada. Teve muito mod de Minecraft. Teve, como eu disse, muita coisa. O Scott praticamente criou um gênero inteiro sem perceber o que ele estava fazendo. E esse talvez tenha sido o maior legado que ele deixa pra trás. Mas foi também na época que, na minha opinião, começou um dos maiores problemas da franquia. Os jogos começaram a ter uma decaída logo depois do Sister Location. E calma. Eu sei que tem gente que ama esse jogo. Ama muito. Eu também gosto, mas pra mim, foi ali que a época de ouro do FNAF começou a cair e virar a Era das Trevas. Foram muitas perguntas não respondidas, e as que foram vieram acompanhadas de muito mais perguntas ainda. Parecia que a cada resposta o Scott abria 3 portas novas diferentes. E aí surge ele, do fundo do poço, com uma ideia muito boa e brilhante pra época. Livros! Sim, livros! Porque aparentemente fazer jogo já não era mais o suficiente. Five Nights at Freddy's The Silver Eyes, ou Os Olhos de Prata. Um livro que hoje em dia tá contado em HQ. Tem uma adaptação pra HQ que é melhor pra quem quer tentar entender e tudo mais. Eu comprei os 3 livros. Na época, era só texto. E eu lembro perfeitamente da galera comprando o livro, achando que finalmente as respostas iam aparecer todas. Depois desse livro, foram introduzidos muitos outros.
ou muitos outros contos dentro dos livros. Mas isso deixou uma brecha pra ele explicar mais coisa, colocar mais coisa dentro da franquia, sem precisar gastar mais tempo fazendo o jogo ou desperdiçando tempo em jogo. E no papel isso era genial, mas na prática, a lore começou a se bagunçar muito por causa do livro. Nesse mesmo livro, descobrimos que a criança que estava do lado de fora naquela noite, aquele minigame da Puppet, na verdade tá viva, que era a Charlotte Emily. Descobrimos que ela não estava morta. Ela passou por vários traumas, descobriu a pizzaria na cidade, fez faculdade. Nos quadrinhos, cômica, do William falando que o nome dele era Dave, enganando todo mundo. E no fim, no último livro, descobrimos que a alma dela estava dentro de um robô perfeitamente adaptado para a idade daquela Charlotte. E usava aqueles discos que alteravam a percepção humana com frequências de som para moldar a aparência dela. Sim, eu sei que você ficou confuso, mas imagina quem estava acompanhando isso desde 2015 até 2018. Essa ideia foi maravilhosa, porém, na minha opinião, foi meio forçado. Mas eu tenho que admitir, foi boa. Que durante semanas eu simplesmente não sabia ouvir outra coisa, era sempre isso, era sempre os livros ou o que tinha de coisa dentro do livro. Mais uma vez... Não, tá. Eu paro com as explosões, eu sei que desde o último vídeo, Tá, agora é sério. Eu parei. Pizzaria Simulator chegou pra dar respostas. Sim, Pizzaria Simulator, FNAF 6. Yay! Legal, né? Nessa época, eu não ligava mais pra gameplay. Eu não queria saber de como jogava o jogo. Eu só queria saber da história e onde que ela ia terminar. Porque na época que saiu o 3, falaram pra mim que ia acabar no 3. Depois no 4, depois no Sister Location, depois no temido 6 agora. Olha, não acabou. Eu recebi a notícia que FNAF 7... o UCN ia sair. Eu surtei, porque eu pensei assim, pô, mais um. Lá vem mais um. Porque toda vez que parecia que alguém tava chegando perto do fim daquela história, o Scott falava, não, eu vou complicar a vida de alguém. E toda vez aparecia outro jogo. Aí veio o FNAF AR, depois veio o Help Wanted, depois blá 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 blá. Mais alguém era encontrado, mais um robô era feito, mais alguém tinha sobrevivido, mais alguém aparecia e aí do nada eu falei que ele sempre volta. Pra por um fim, viram que realmente deixou todo mundo de boca aberta. Porque o jogo era muito legal. Finalmente parecia que FNAF tinha dado um passo enorme no mundo dos jogos de terror. FNAF Security Breach. Que jogo gostoso de jogar. Apesar dos bugs, porque tinha bug pra caramba no começo, eu gosto muito desse jogo. E de verdade, eu gosto muito desse jogo. Mas em questão de história, eu senti que ele fez muito mais perguntas do que respondeu. Mas aí depois de quase 2 anos sem movimentação nenhuma esquisita dentro da internet, o filme de FNAF lançou um filme. O filme de FNAF prometia literalmente muito. Finalmente veríamos tudo explicado. A origem do Homem de Roxo, o Mike, os animatrônicos com o processo de criação deles, a pizzaria surgindo, tudo aquilo que a gente passou quase 10 anos imaginando. O que o Mike fazia antes dos FNAFs? Mas o que esse filme deixou de bizarrice pra trás, que não explicou nada, muito pelo contrário, o filme foi tão bem produzido, mas tão bem produzido, que conseguiu fazer uma coisa que eu achei que não ia acontecer, deixar a lore mais confusa ainda. E olha, sinceramente eu não sabia que dava pra piorar, porque agora livro, HQ, jogo, Fazbear Frights, que é outra linha de livros, Tale from the Pizzaplex, que também é outra linha de livros, tudo parecia conversar entre si e ao mesmo tempo ninguém lembrou de contar pro irmão mais novo que era o filme de FNAF. Peraí, você tá brincando, né? Não. Eu não estou. Parece que toda vez que alguém fala, eu entendi a história, o Scott lança mais alguma coisa. E aí aparece um cara no Reddit falando que passou 7 horas escrevendo um texto explicando por que um cachorro na parte de trás do backseat do filme, na verdade representava a culpa do William Afton. E o pior disso tudo é que tinha gente que concordava. Sinceramente, eu fiquei decepcionado, mas não totalmente, porque minha criança ainda queria que FNAF continuasse. Minha criança interior. Eu queria abrir o YouTube. Eu queria ver teoria nova. Eu queria ver o Matt Pat ficando maluco. Insert stuff. I was doing crazy stuff, man. Descobrindo segredos escondidos. Igual era em 2015. Só que uma hora, isso tudo começou a cansar. E foi aí que eu percebi que qual era o problema de verdade. O Scott nunca foi um desenvolvedor ruim. Muito pelo contrário, o cara foi um gênio. Ele pegou uma crítica que destruiria muitas pessoas e transformou numa das maiores franquias de jogos de terror do mundo. O problema é que ele nunca conseguiu dizer
chega. Porque quando uma história começa a dar dinheiro, muito dinheiro, ela deixa de ser só uma história. Ela vira uma franquia. E franquias quase nunca sabem a hora de acabar. Queria que nunca acabasse. Porque pra ela, quanto mais jogos, melhor. Mas hoje, eu acho que ela entenderia. Nem toda história precisa durar pra sempre. Algumas só precisam terminar bem. E essa foi a trajetória que tivemos de FNAF até aqui. Diz aí, fala pra mim, qual foi o seu FNAF favorito? Qual animatronic você mais gosta? Qual foi a época que mais te marcou dentro desse mundo? Porque, sinceramente, eu faria tudo de novo. Eu viveria 2014, 2015, as teorias, as músicas, os sustos, as animações, tudo, mesmo sabendo exatamente como essa história terminaria.